Hoje vamos falar da relação empreendedor-colaborador. E para este tema temos em estúdios o nosso comentador Alves Bartolomeu, a quem desde já saúde e agradeço pela presença em estúdios. Muito boa noite, Alves, como está? Boa noite, Alves, tudo tranquilo, boa noite, telespectadores. Pois bem, vamos então falar deste tema que é a relação empreendedor-colaborador. Na sua óptica, que valores devem nortear a relação empreendedor-colaborador? Bom, eu acho que os valores que devem mesmo focar ou existir entre os dois são os valores de muita fidelidade e compreensão. Isso é muito importante. Quando fala de compreensão, gostaria que fosse mais específico. De qual dos lados, dos dois lados, como é que é isto? Dos dois lados, é recíproco. É um amor existente e os dois devem dar gás. Não é possível um dar gás que não vai ter nenhum sucesso. Isso para dizer que existem casos em que o colaborador tem que dar a sua parte, assim como um empreendedor também tem que dar a sua parte. Porque existe uma situação em que o colaborador precisa do empreendedor, do seu empregador, o empregador precisa do seu colaborador. Então, em vice-versa, todos devem saber ceder e quando ceder e em que momento ceder. Gostaria que falasse de exemplos específicos para clarificar o telespectador lá em casa sobre este cenário que está aqui a descrever. Bom, os exemplos específicos são práticos e claros. Existe uma situação em que o colaborador organiza o seu trabalho e chega e diz ao patronato: eu preciso de uma dispensa de 1 hora de tempo e o meu trabalho está completamente organizado. O que for aparecer, em certo espaço de tempo eu poderei resolver a minha volta ou o meu regresso, assim como no dia seguinte. E o empreendedor tem que saber lidar com essa situação. Assim, de igual modo, quando o empreendedor puder ligar para o colaborador e dizer que existe uma situação pontual, preciso de si aqui neste exato momento, e ele deve correr para aquele local e satisfazer a situação que não só do seu empreendedor, mas sim do cliente, porque às vezes é uma situação do cliente e é o prestígio da empresa que está em jogo. E como deve ser gerida então esta situação? Estava a falar aqui de compreensão. Existem situações em que uma parte não pode responder ao pedido da outra, ou o empreendedor que não pode responder ao pedido do seu colaborador, ou o colaborador que não pode responder àquela que é a vontade pontual do seu empregador, neste caso. Bom, é uma situação simples, porque tudo tem que se analisar segundo as circunstâncias. Depende da situação existente no terreno. Porque nem todos os assuntos são abordados no mesmo dia da mesma maneira, independentemente de que os problemas sejam os mesmos. Mas no mesmo dia, ou melhor, na mesma semana, pode haver problemas diferentes ou diversificados e que não sejam lineares. Então é preciso ver, de acordo com a situação, qual é a prioridade, o que é que existe e o que é que foi feito e qual é o espaço existente para poder dar um vazio ou uma aceitação ao pedido de cada um. É preciso compreender, porque se é uma situação de algo que pode esperar alguns minutos ou algumas horas, pode-se haver o meio termo. Já se não é ou melhor, se existe uma situação que não tem como poder esperar, tem que se dar vazio a essa situação. Então os dois têm que saber lidarem com as coisas e olharem e dizer que, ok, tudo bem, aqui eu tenho que aceitar perder para depois ganhar. E às vezes a empresa é que ganha e os dois devem ceder de modo a poder prestigiar a imagem da própria empresa. Mesmo para terminar este nosso guia do empreendedor de hoje, e para aquelas situações em que, porventura, existe na percepção do colaborador que quando o empreendedor, neste caso a entidade empregadora, não tem dinheiro, terminou tudo. Como é que é isto? Como é que essa parte é uma parte um bocadinho complicada, Relvo. Eu costumo dizer que a conversa ou o diálogo é uma conversa que tem começo, desenvolvimento e tem fim. Então, se os colaboradores conhecem a situação da empresa e a empregadora vai informando da situação atual da empresa, é fácil poder gerir essa situação. Muito fácil. Por quê? Porque existe caso que é preciso retirar algumas coisas ou os bens da empresa para vender só para manter o ativo na empresa e que possa gerir lucros. Eu vou lhe dar o caso ou um exemplo de alguém que esteja a fazer a estrada ou está a abrir uma estrada terraplanada e tem lá as máquinas alugadas. As máquinas por dia, se calhar, rendem um valor significativo que é abaixo de 200 litros de combustível,
que aquela máquina, ao funcionar, vai percorrer ou vai fazer uma limpeza de cerca de 200 ou 400 metros, ou se calhar 1 quilômetro. Então é preciso compreender essa situação e dar prioridade ao combustível em vez ao salário. Muito obrigado, Elvis Bartolomeu. E temos para si, caro telespectador, que tenha um projeto e não saiba como aceder à banca para obter financiamento para este mesmo projeto. Aí fica então mais uma opção de como obter então crédito junto à banca. Fica então com o nosso simulador único. Imaginemos uma jovem moçambicana, 27 anos de idade, que gostaria de ter acesso a um crédito pessoal para aluguer e decoração do salão de festas onde está a organizar um baile de gala. Comecemos pelos valores base. Ela tem um rendimento médio mensal de 30 mil meticais e precisa de 200 mil meticais para cumprir o objetivo. Tem uma situação financeira regularizada, sem dívidas e o salário domiciliado no Banco Único. Vamos fazer as contas. Aqui temos o valor total solicitado e aprovado, 200 mil meticais, pago num período de 3 anos e sujeito aos termos e condições aplicáveis. Aqui uma nota importante: cada prestação não deve exceder 1/3 do salário líquido médio mensal. Nesta simulação, prevemos uma prestação mensal de 7.432,72 meticais, paga em 36 meses. E uma cliente satisfeita com um crédito aprovado. Saiba mais na página do Banco Único. Ser único muda tudo. Muito bem, para trás ficou o nosso simulador único e Economia e Negócios chegou à sua reta final. Nós voltamos na próxima semana com mais reportagens, mais um tema para debate. Até lá, fique bem na companhia da TV Miramar.